O movimento pentecostal e o movimento tradicional, reformado, eles têm algumas coisas bem diferentes umas das outras. O movimento pentecostal fala muito sobre os sentimentos, sobre as emoções em alguns momentos. Enquanto que a tradição reformada, os presbiterianos, os batistas e até alguns outros falam muito sobre uma mente focada, uma teologia robusta. Mas qual o problema dos dois? Aonde é que os dois erram? O movimento pentecostal muitas vezes procura expressões de sentimento ou expressões sobrenaturais. E aí qualquer sensação ou sentimento pode dizer se isso foi sobrenatural ou não, se você arrepiou, se algo lhe fez sair da sua sensação comum. Isso foi uma experiência com Deus. Tive amigos que falavam que você não devia preparar suas mensagens. Você devia esperar e ter a mensagem revelada para você, né? Deus tinha que te dar ali na hora, quando você subisse no púlpito, ou enquanto você estava sentado no banco, e aí sim você se levantava e falava as coisas. Muito disso é do falar em línguas, né? Você não se prepara, você não fala, né, estuda as línguas para depois falar em línguas, né? As línguas dos anjos, como acreditam os pentecostais. É algo bem diferente disso. São as sensações que guiam para que ele façam algo, para que gire muitas vezes, para que cure, para que faça isso, para que as emoções sejam demonstradas. As emoções nos enganam bastante. A gente vê arrepios em momentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com uma canção que fala sobre Deus ou com uma leitura de um texto que fala sobre o Senhor, que não nos faz entender mais quem é o Senhor, não nos faz entender mais sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e o que Ele deseja que a gente faça. A gente é baseado só por sentimentos, a nossa mente não tem que estar atrelada a esse momento de culto e espiritualidade. Mas ao mesmo tempo, a tradição reformada fala tanto sobre as escrituras, fala tanto sobre a leitura, sobre o estudar, sobre como toda essa teologia é importante e você está lendo e centrado. Mas será que só isso não é um problema? No sentido de, será que as nossas emoções não estão sendo deixadas totalmente de lado, aonde os momentos em que você tem com Deus são só de centralidade na sua mente e apenas isso importa, saber coisas, ter uma consciência clara sobre o que é certo e errado. Será que é isso que o Senhor espera? Mentes transformadas e apenas isso? Será que essa teologia não pode esfriar muitas vezes as nossas emoções, esfriar o nosso relacionamento, tornando essa fé apenas algo acadêmico, como se fosse uma matéria como matemática ou química para se observar e chegar a resultados? É sobre isso que se trata a espiritualidade? Coisas exatas, simples e fáceis de estudar, ler e entender? É isso? É para isso que Deus nos chamou? O que é mais importante na respiração? É a gente inspirar ou a gente expirar? Qual que é a parte mais importante? É algo muito simples, muito bobo da gente pensar. É bom, a respiração é composta dos dois. Exatamente, a nossa fé também. Tanto de sentimentos como a nossa mente. Ambas as coisas precisam estar envolvidas. Quando o Senhor coloca que nosso coração deve ser transformado, que nós devemos ter a nossa mente renovada, Ele está falando sobre o nosso todo. Muitas vezes ele tem um foco, querendo falar sobre a nossa mente, outras vezes sobre os nossos sentimentos. Mas o que é realmente central é que toda a nossa vida deve ser transformada pelo Espírito de Deus. Não apenas uma parte, nem apenas uma outra, mas o todo da nossa vida deve ser transformado. O que eu gostaria é que a gente deixasse de apenas fazer coisas porque as sensações são boas, procurar apenas sentimentos que nos trazem conforto ou sentimentos que nos trazem confronto algumas vezes. E eu gostaria que nós não tratássemos a Bíblia como apenas mais um livro a ser estudado e a teologia como algo frio e distante das nossas relações interpessoais que nos geram emoções. Não gostaria que a nossa teologia nos esfriasse, mas também não gostaria que as nossas sensações fossem os nossos principais guias. Eu gostaria que a minha vida e a sua vida fosse guiada pelo Santo Espírito. Que a gente pedisse sabedoria para discernir aonde estamos errando. Se talvez pecando por buscar somente sentimentos, sensações e coisas parecidas com isso. Se estamos apenas nos enganando quando falamos que procuramos mais o Senhor, quando estamos procurando apenas sensações em alguns momentos de culto. Quando entramos em um lugar e ouvimos sobre a palavra do Senhor e ela nos confronta, mas nós não queremos aceitar, nós falamos, não, isso não foi do Senhor. Por quê? Porque isso não me agradou, porque isso não me trouxe arrepios, isso não me trouxe sensações.
mas talvez seja o Senhor falando, a nossa mente tentando nos quebrar as sensações, tentando quebrar os nossos erros, os nossos pecados. E creio que seja importante a gente pensar nos nossos sentimentos. Pensar que talvez apenas uma teologia fria, distante das pessoas, distante de um relacionamento com Deus, distante de uma reflexão pessoal sobre tudo isso é problemática. Quando nós nos distanciamos dos sentimentos, crendo que eles são apenas enganosos, nós não refletimos aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos sentimentos e eles precisam ser transformados também pelo Senhor. Precisamos lamentar e muitas vezes chorar pelo nosso pecado, pelas dores dos outros, pelos problemas que as pessoas passam. E chorar, porque o Senhor é grande, com a alegria que o Senhor nos dá. Quando nós nos colocamos diante do Senhor com canções, muitas vezes, é transformador aquilo que o Senhor faz em nossos corações. Os nossos sentimentos também estão envolvidos na nossa fé. O que nós não podemos é desvencilhar essas coisas, tratar algo como absoluto. A única coisa que sempre será absoluta será as Escrituras. E elas nos chamam a sermos completamente transformados, mente e coração. Que a minha mente e o meu coração possam estar alinhados com a esperança no Senhor. Que nós não esperemos em sensações, nem mesmo em fria teologia, mas esperemos no Senhor uma renovação da nossa espiritualidade.